Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é Tesouro Direto e a nossa convidada é a Miriam Lund, professora de Finanças dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua presença, Miriam. Primeiro, eu gostaria que você conceituasse para a gente o que é Tesouro Direto. Tesouro Direto significa emprestar dinheiro para o governo mediante um prazo e uma taxa. A gente está acostumado a emprestar dinheiro para o banco, né? Quando eu vou lá e aplico numa poupança, quando eu vou lá e aplico num CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. E o Tesouro Direto é uma plataforma onde você empresta dinheiro para o governo. E é por um prazo e uma taxa. Então, você vai ter que escolher que tipo de título você quer. Ok, vamos então acompanhar a primeira pergunta? Qualquer pessoa pode investir em título de Tesouro Direto? Oi, Pedro. Sim, qualquer pessoa pode investir em título do Tesouro Direto. Ele foi feito justamente para popularizar os investimentos no Brasil. E eu digo que ele é uma escola. Eu dou em todas as minhas aulas Tesouro Direto, porque é uma forma da pessoa entender o que é renda fixa além de uma poupança. Então, o Tesouro Direto permite que você aplique a partir de R$30. E ele te dá 3 modalidades de título. Uma se chama Tesouro Selic, que seria aquela que vai substituir a poupança, tem liquidez diária e ela vai dar mais que a poupança. Tá? Então, nessa modalidade, ela tem tributação de imposto de renda, mas mesmo com a tributação de imposto de renda, ela rende mais que a poupança e com liquidez diária. O que quer dizer? Você pode sacar a hora que você quiser. Então, essa é para o dia a dia. Existe uma segunda modalidade que se chama Tesouro Pré-fixado. Esse já é para o médio prazo, é para você comprar um título com vencimento em 2025, então você precisa se planejar. Por exemplo, quero comprar um apartamento em 2025, então você começa a fazer depósitos mensais nesse título e em 2025 você tem o dinheiro disponível para poder dar entrada, né, ou dar entrada nesse imóvel que você deseja. E existe uma terceira modalidade, que ela é excelente para quem vai se aposentar, porque é Tesouro IPCA+. Então, ele te paga IPCA, é um índice de preço ao consumidor amplo, é a inflação, é a nossa inflação oficial, né, que é a inflação média alta dos preços dos produtos. Então, esse título ele vai te dar a inflação mais juros. O que significa? Você está ganhando inflação mais 4% ao ano, por exemplo. E o que o Tesouro muda em relação à poupança? É que a sua rentabilidade em qualquer um desses títulos, ela tende a ser maior que a poupança. A poupança foi feita para quem está começando, para quem está iniciando no mercado. E ela só te dá liquidez, ela te dá liquidez diária, ou seja, você pode sacar todos os dias, mas você só ganha um rendimento se sacar na data de aniversário. Já no Tesouro, não, você tem a possibilidade de escolher um título para o dia a dia, né, que substitui a poupança, um título para o médio prazo, Tesouro Pré-fixado, e um título para o longo prazo, para a sua aposentadoria, que é o Tesouro IPCA+. Ok, então vamos para a segunda pergunta. Então, eu quero saber se eu posso resgatar o meu dinheiro, né, o dinheiro que eu investi, antes do prazo. Oi, Maria Amélia. Essa é uma excelente pergunta, porque, vamos lá, você tem o título, são 3 tipos de título. O Tesouro Selic, você pode resgatar a qualquer momento e você vai ganhar seu rendimento. Se você for para o Tesouro Pré-fixado, você está aplicando para 2021 ou para 2025, para a data que tiver lá naquele momento disponível. Então, para garantir o que você pactou, por exemplo, hoje vou investir para 2025 e o Tesouro vai me pagar 8% ao ano. Nossa, que bom! A taxa da economia hoje está 6,5%, eu já vou começar ganhando 8%. E isso porque você está investindo por um prazo maior. Então, você tem uma taxa maior.
Mas se você quiser sair no meio do caminho, você vai ter que sair a preço de mercado. O que isso significa? Significa que se você comprou um título que vai render 8% ao ano e se quiser sair, digamos, o ano que vem, em 2020, ele só vence em 2025, a gente vai ter que olhar a taxa. A taxa que você comprou foi 8. Se a taxa tiver 9, o que significa? E quem compra o título quer ganhar 9, mas o seu título só rende 8. Ou seja, mas é considerado um bom investimento em renda fixa? Ele é considerado um bom investimento se você puder levar até o vencimento. Porque se você sair no meio do caminho, você pode sair com lucro ou você pode sair, às vezes, com pequeno prejuízo e até perder um pouquinho do principal. Então, primeiro se planeje e veja se você pode deixar por todo o período. Ok, vamos então para mais uma pergunta. Os bancos podem fazer investimentos no Tesouro Direto em meu nome? Olha, o Tesouro Direto é uma plataforma que ela foi criada para você investir. Então, na verdade, você entra na plataforma e você compra e vende a hora que você quer. Então, não adianta você chegar e dizer para o seu gerente que ele quer. Ele pode até fazer para te ajudar, mas não faz parte. O objetivo é que a gente mesmo, que você mesmo faça essa operação. Mais uma pergunta, então. Eu gostaria de saber se eu posso começar um investimento com R$30. Ivanise, sim, mas não significa que é R$30 exato, porque quando a gente investe com o Tesouro, estou emprestando dinheiro para o governo, eu compro um título, 2 títulos, 3 títulos, então ele tem preços variados. Então, por isso que a gente diz a partir de R$30. Vai ter título de 31, de 33. Por exemplo, esse Selic que eu falei que é o substituto da poupança, o Tesouro Selic, para um título hoje está em torno de R$101. Então, você precisaria de 101. Mas, em geral, é 30, 30 e poucos, 40. Mas, assim. Nos últimos anos, eles tiveram uma rentabilidade bem considerada, a renda bruta, né? A rentabilidade bruta, não é isso, dos títulos? Sim. Quando você vai olhar a rentabilidade, elas são diferentes. São 3 tipos de títulos. Então, o que é o Tesouro Selic, ele acompanha como se você estivesse fazendo uma aplicação num banco a 95% da taxa. É uma aplicação que você só consegue quando tem muito dinheiro. Então, por isso é que a vantagem é aplicar no Tesouro. E quando você aplica em pré-fixado e em inflação mais juros, como você está aplicando para o futuro, as taxas são mais altas. Então, a tendência é que você tenha um ganho maior do que fazendo em outras modalidades. Mas é importante, você tem que diversificar. Uma parte no liquidez diária, uma parte no pré-fixado e uma parte para a sua aposentadoria, porque são objetivos diferentes. Ok, vamos então para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, em caso de morte de quem investiu, o dinheiro ficaria para o governo? Arthur, o dinheiro vai ser sempre seu, Arthur. Por quê? Você está investindo, simplesmente você está emprestando o dinheiro para o governo. Quando você falecer, o que ocorre é o mesmo que com o banco. Quando você aplica num banco e falecer, o dinheiro não vai para o inventário, esse dinheiro também vai para o seu inventário, não fica com o governo. E uma coisa importante é que o governo hoje é o menor risco. Então, investir com o governo digamos, é menos risco até do que investir com os bancos. Então, agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte, é que é uma modalidade diferente. Então, se você for olhar o seu saldo todo dia, com exceção daquele Tesouro Selic que eu falei que é o substituto da poupança, o seu ganho vai fazer isso, vai ter volatilidade. Você vai ter horas que você vai dizer, estou ganhando, estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo, está parecendo uma renda variável. Mas se levar até o vencimento, você vai ganhar o que foi pactuado. Vamos então para a última pergunta, Miriam. Tesouro Direto é melhor que poupança no investimento de um ano? Mariana, excelente pergunta. Sim, sempre vai ser melhor. A poupança, ela só corrige a inflação. Então, a poupança, você não tem ganho. Esse é que é o desafio da poupança. Então, quando a gente diz que poupança não é investimento, é porque você não tem ganho real. Então, quando você aplica em qualquer uma dessas 3 modalidades do Tesouro, de acordo com o tempo que você tem, com o horizonte que você tem, então você consegue em qualquer um deles uma rentabilidade maior
E o Tesouro Selic, que seria o substituto da poupança, você ainda tem correção até o dia que você saca. Então, não tem dúvida que é muito melhor do que a poupança. Miriam, muito obrigado pelas suas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.